Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Consciência. Eu sou Paulo Matos, aluno de bacharelado em Educação Física da Escola Superior de Educação Física na Universidade de Pernambuco. E hoje eu vou estar apresentando a vocês a aula sobre o Sistema Nervoso Central. Dando início, a gente precisa primeiro entender como funciona a anatomia do Sistema Nervoso Central para depois compreender as suas funções, tá? Então, o Sistema Nervoso Central ele é dividido principalmente em 7 divisões. Dentre elas, a gente tem o cérebro, ou região cortical. Nós temos o diencéfalo, localizado um pouco mais abaixo. Nós temos o cerebelo, localizado posteriormente e inferiormente também. Temos o mesencéfalo, a ponte, a medula oblonga ou bulbo e a medula espinhal, que é a estrutura mais caudal do sistema nervoso central. Aqui na direita tem uma imagem onde a gente consegue identificar essas estruturas. A gente tem aqui a região cortical mais superiormente e mais externamente também, que abrange toda essa região. Nós temos o diencéfalo, que está um pouco mais abaixo. Nós temos o tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pela medula oblonga, que faz essa conexão entre a região superior com a medula espinhal, que está localizado mais caudalmente. Partindo agora para a primeira dessas estruturas, nós temos o cérebro, que é dividido em hemisférios cerebrais, que são lado esquerdo e lado direito. Nós temos o córtex cerebral, que é esse conjunto mais externo, toda essa região aqui que vocês estão olhando na imagem, ela é o córtex cerebral. Nós temos a substância branca, que é essa união de corpos celulares, corpos neuronais, que forma a substância branca. E nós temos os núcleos da base, que é nada mais nada menos do que um conjunto de corpos celulares no sistema nervoso central. Porque no sistema nervoso periférico, esse conjunto de corpos celulares é chamado de gânglios. Então é interessante a gente saber distinguir essa diferença entre núcleo e gânglio, que são nada mais nada menos do que a mesma coisa, só que nomenclaturas diferentes para onde eles estão localizados. Ok? Essa região ela é responsável pelas funções de alto nível, incluindo percepção sensorial, planejamento, ordenação das funções motoras, funções cognitivas, raciocínio abstrato e linguagem, ou seja, é responsável aí por processar a informação e por dar essa resposta mediante os fatores externos do corpo, ok? Agora nós temos o diencéfalo localizado um pouco mais abaixo, que é dividido em duas estruturas, o tálamo e o hipotálamo. A gente consegue identificar aqui na imagem o tálamo um pouco mais acima e o hipotálamo um pouco mais abaixo. O tálamo ele possui vários núcleos distintos, ou seja, vários pontos focais de corpos celulares. Esses núcleos eles ligam as vias sensitivas da periferia ao córtex cerebral, ou seja, essa conexão neuronal, ela vai estar responsável por ligar a periferia, ou seja, por todo o resto do corpo, todo as vísceras e os órgãos, até a via cortical. E também, justamente por isso, vai realizar a função de filtrar e modular essa informação sensorial, determinando o que vai alcançar a percepção consciente. Né? Nós, no nosso corpo, temos diversos mecanismos acontecendo ao mesmo tempo. Então, imagina se a gente sentisse tudo isso. Né? Então, o corpo, por ser uma maquinaria inteligente, ele seleciona apenas o essencial que a nossa percepção deve interpretar e assimilar, né? E porque senão, obviamente, seria um pouco problemático todo o mecanismo que ocorre no corpo, nós acabar sentimos isso, né? Sentindo isso. E agora a gente tem o hipotálamo, que é a outra estrutura que compõe o diencéfalo. O hipotálamo, ele controla o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele vai ser um modulador do sistema nervoso autônomo e regula a hipófise e comportamentos essenciais como a termorregulação, ou seja, o hipotálamo ele é uma estrutura neuroendócrina, justamente por estar aí mediando a estrutura central, né, todo o sistema nervoso central e o sistema endócrino, realizando essa transdução de informações, onde ele vai pegar uma informação elétrica e vai transformar numa informação química, né? Porque o hipotálamo ele ali libera fatores de estímulo e fatores de inibição, de liberação e de inibição, tá? Então por isso que ele
está aqui controlando o sistema nervoso autônomo, a hipófise e a termorregulação que está dentro desse processo hormonal também. As suas vias descendentes vão regular os neurônios pré-ganglionares autônomos na medula oblonga e medula espinhal, que está abaixo dele, vem logo abaixo dele, tá? Ali no tronco encefálico e na medula. Agora no cerebelo, a gente consegue observar que ele vai receber uma grande quantidade de influxo de informações de várias fontes. Ou seja, vão ter várias estruturas que vão jogar suas informações para o cerebelo para que ele possa realizar o seu trabalho, que é enviar as respostas primariamente para as áreas motoras do córtex cerebral. Ou seja, ele vai receber as informações da periferia e de outras estruturas e vai enviar essas informações para o córtex cerebral, né? Especificamente nas áreas motoras. Por quê? Porque ele coordena o movimento voluntário, mantém o equilíbrio, controla os movimentos oculares e desempenha um papel na aprendizagem motora. Ou seja, justamente por ele estar intermediando essas informações que chegam para a área motora do córtex cerebral, ele vai desempenhar esse papel aí na aprendizagem motora, ok? Nós temos agora o tronco encefálico, que vem logo ali abaixo do diencéfalo, e o tronco encefálico ele é composto por três estruturas coletivas que dão o nome de tronco encefálico, tá? Que é o mesencéfalo, a ponte e a medula oblonga, que pode ser chamado de bulbo também, como nós vimos, que são coletivamente chamados como tronco encefálico. E ele vai justamente desempenhar essa função de estar ali mediando a estrutura mais caudal do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, conectando ao tálamo, que está acima, e ao córtex cerebral, que é a região cortical da percepção consciente. Agora, chegando na estrutura mais caudal do sistema nervoso central, nós temos a medula espinhal, que ela se estende estruturalmente ali logo após o tronco encefálico, da primeira vértebra cervical até a primeira vértebra lombar, ou seja, ela vai estar percorrendo aí toda a espinha do corpo, ok? Ela é estruturada e organizada em tratos de substância branca e substância cinzenta, como o cérebro, tá? Seus neurônios, eles são sensitivos e motores, mas o que vai definir onde está cada um é a sua localização aqui na substância cinzenta, sendo mais ventralmente ou dorsalmente, ok? E aí, justamente, os neurônios sensitivos, eles são localizados nos cornos dorsais, ou seja, a gente consegue observar aqui posteriormente, na posição anatômica, e os neurônios motores situados nos cornos ventrais e interneurônios espinhais, ou seja, ventral mais anteriormente no corpo, como a gente consegue ver aqui na imagem. Ok? Então, a medula espinhal ela vai ser justamente essa estrutura que vai comportar esses corpos celulares, tanto sensitivos quanto motores, para justamente ter essa transmissão de informações, ok? E aí, partindo para isso, agora a gente tem que compreender como funciona a organização celular, como funciona a organização desses neurônios no sistema nervoso central. E dentre eles, a gente tem três tipos de estruturação, organização dessa circuitaria, ok? Que é a de trato longo, a de circuito local e divergente de fonte única. Então, vamos dar uma especificada mais em cada um deles. No trato longo, a gente tem uma organização que vai servir para conectar áreas distantes do sistema nervoso, ou não só distante, como áreas distintas, ou seja, transportar a informação de uma região para outra região. Por isso que ele tem essa estrutura um pouco mais alongada, que é maior, entende? E essa organização, ela é utilizada pelo sistema nervoso periférico, que no sistema nervoso central é importante para a transmissão de sinais de uma região para outra. Agora nós temos a circuitaria local, que ela vai justamente ter a função de interpretar os sinais e os influxos que chegam em uma região específica, ou seja, numa região menor. Ou seja, ela vai justamente essa transmissão de informações rápidas, de interpretação e assimilação do que está chegando na região, tá? E pode ser tanto excitatório como inibitório, ok? Agora, por último, nós temos a divergente de fonte única, que é uma estrutura que ela vai sair ali de um núcleo,
ou seja, o seu corpo celular que está no núcleo, e ele vai percorrer toda uma região, como a gente consegue ver aqui na imagem, e ela vai se divergir e ter conexões com várias partes diferentes. Ou seja, ela tem um início, né, uma fonte única, que vai se divergir em suas conexões, em suas sinapses, em vários locais diferentes, por onde ele percorre, como a gente consegue ver aqui no sistema límbico, ok? E, como diz aqui, eles inervam numerosas células-alvos, por isso que é divergente, ok? E não vai estimular apenas uma região específica, justamente por ele ter essa divergência de conexões, ele vai estimular várias áreas ao mesmo tempo quando algum neurotransmissor for liberado, ok? Agora nós temos esses neurotransmissores, a gente compreendeu como funciona lá a estrutura geral do sistema nervoso central, compreendemos como funciona a circuitaria neuronal e agora nós vamos compreender como essa informação ela é transmitida através dos neurotransmissores, que são pequenas moléculas, ok? Que são divergidas em estrutura e função, ok? Aqui nós temos os aminoácidos, que são neurotransmissores excitatórios e inibitórios primários do sistema nervoso central, ok? São utilizados dois tipos, sendo eles ácidos e neutros, ok? Aminoácidos ácidos e aminoácidos neutros. Aqui nós temos alguns exemplos deles, tanto dos ácidos, que compõem o glutamato e o aspartato, que são primariamente excitatórios, e nós temos os neutros, como o GABA e a glicina, que são primariamente inibitórios. Temos agora as aminas biogênicas, que são sintetizadas a partir de precursores de aminoácidos, ok? Ou seja, o que nós vimos lá como aminoácidos, nós temos aqui as aminas biogênicas que vão ser sintetizadas a partir desses precursores de aminoácidos, tá? Para cada precursor, a gente vai ter um neurotransmissor que vai ser sintetizado. Então, o precursor tirosina vai originar aqui, por exemplo, a catecolamina, que pode ser uma delas, a depender do processo, a dopamina, a norepinefrina ou epinefrina, assim como temos nos outros aqui, triptofano, indolamina, histidina e histamina. Temos agora os outros de pequenas moléculas que recebem esse nome justamente por eles não estarem enquadrados em uma categoria de estrutura específica, né? A gente consegue ver aqui como funciona a estrutura de algum deles, e entre eles a gente tem a acetilcolina, a adenosina e o óxido nítrico. Por último, nós temos os neuropeptídeos, tá? E dentre eles nós temos aqui as famílias dos opioides, das taxininas, secretinas, insulinas e, interessante ressaltar aqui, os fatores de liberação e inibição dos hormônios que é liberado lá pelo hipotálamo, que eu mencionei a vocês anteriormente. E agora nós chegamos na barreira hematoencefálica, que é um filtro seletivo, tá? Que está presente aí no sistema nervoso central, protegendo essa região cerebral de possíveis reações indesejadas, possíveis moléculas, substâncias tóxicas que circulam no sangue e podem ser indesejadas, tá? Principalmente porque tem alguns neurotransmissores, como a epinefrina, norepinefrina, glutamato, dopamina, que eles vão exercer efeitos sistêmicos no corpo. Então imagina se uma substância indesejada, ela atinge uma região que não era para atingir, ela vai gerar um efeito sistêmico no corpo que vai causar efeitos indesejados, podendo ocasionar algum tipo de patologia, algum tipo de disfunção, ok? Então aqui nós temos alguma imagem que consegue representar elas, tá? Aqui temos um capilar cerebral, que ele é um pouco mais robusto, tem as suas camadas, e nós temos o capilar periférico, que é um pouco mais simples, porém ele realiza a mesma função aí de seletividade, ok? Então aqui nós temos a nossa referência para a aula. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de comentar, de se inscrever e ativar o sininho para que vocês possam ser notificados das próximas aulas, que as próximas aulas vão especificar mais todo esse conteúdo mais macro e superficial aqui que eu abordei com vocês, ok? Sigam o Instagram do Faciologia, que é o nosso Instagram, que lá temos conteúdo semanalmente, nas segundas, quartas e sexta-feiras, e que é muito interessante para vocês entenderem um pouco mais da fisiologia, ok? Espero que tenham gostado da aula, um abraço e até a próxima.